Bem, minha gente, continuamos aqui com a teoria geral do 1647 do regime de bens, tá? Nós vamos trabalhar a partir desse dispositivo que é muito importante, que ainda estamos nessa teoria geral aí do regime de bens, nos regramentos gerais. Olha o que ele diz. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente, olha só, podem livremente. Então, olha só, não preciso de você, não preciso para nada, para praticar atos da vida de administração para a sua profissão. Claro, né, meus amigos? Como é que a pessoa vai ficar precisando do outro para exercer a profissão? Não, a profissão cada um vai se exercer os atos próprios ali da gestão da administração da profissão para administrar os bens próprios. Claro, os bens particulares, cada um com o seu, vai cuidando aí. Olha só, desobrigar ou reivindicar dos imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento. Deixa eu te explicar. Gente, imagina que o outro foi lá e vendeu um imóvel sem o consentimento. Aí o que acontece? A pessoa agora está querendo fazer essa anulação. Você foi lá, vendeu o imóvel sem pedir minha autorização. Que é isso? Eu vou anular. Não seria razoável para o sistema ter autorização do outro agora para ir anular o imóvel que aquele lá vendeu, que aquele lá alienou, que aquele lá gravou de anos reais. Então, por isso, o inciso 3 fala, nessa situação, não precisa do outro. Inciso 4, demandar rescisão, né? Eu vou colocar ele para você na tela, para você acompanhar, que fica melhor, né? Então, olha só, demandar rescisão dos contratos de fiança e doação ou invalidar o aval realizado pelo outro cônjuge, sem pedir autorização. É o mesmo raciocínio. Ele devia ter pedido autorização do outro para pedir a fiança, fazer a fiança. Não fez. Aí o que acontece? Esse aqui pode ir lá e anular, pode ir lá e rescindir a doação, o contrato, invalidar o aval. Não vai precisar da autorização do outro. Viu como o sistema está conectando? E aí, para terminar, reivindicar os bens comuns, móveis e imóveis doados, transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum, desde se o casal estiver separado de fato ali por mais de 5 anos. Então essa aqui também é a construção, a gente ainda vai discutir esses 5 anos depois, né? Então olha só, mas para sua prova está dizendo isso, eu posso reivindicar desde que provado que os bens não foram adquiridos se o casal estiver separado por mais de 5 anos. A doutrina diz, não, se separou, separou. Não tem negócio de 5 anos de ficar dando um efeito ali para regimes patrimoniais. Porque acabou, o relacionamento acabou, não tem que ficar ali aguardando. O código aqui no direito de família, ele tem esses 5 anos. Lá em sucessões ele tem ainda, na história de 2 anos. Né? Então, olha só, não cabe mais numa uma situação que muitas vezes é dinâmica, quanto ainda relacionado aos bens. E aí, claro, o inciso 6 ele tem uma norma de encerramento, praticar todos os atos que lhe forem vedados expressamente. Se não foi vedado, é porque pode, né? Está liberado. Então essas são as considerações do 1642. Eu não preciso de você. O 1643, ele continua o 1642. Sério, olha só o que ele diz. Ele vai falar assim, ó, independente do regime de bens, também podem comprar, ainda que a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica e obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Então aqui está relacionado à vida doméstica. Então quer comprar, ir lá, né, na loja, né? Então olha só, para quem aqui de Manaus, tem uma loja muito famosa, bem boa, né? Famosa aqui na região norte do Brasil, né? Manaus, ali, Acre também tem, Rondônia. Então olha só, comprar ainda que a crédito, vai lá, comprou fiado. Né? Então olha só, as coisas estão faltando em casa. Pode ir lá comprar, mas nem pediu autorização, não precisa, é para dentro de casa. Mas tem que pagar agora a prestação. Pode fazer um empréstimo no inciso 2 para pagar isso. E os dois vão responder? Claro que vão. É isso que o 1643 faz. Ele fala que as dívidas contraídas nisso daqui gerará a obrigação solidária. Por isso que o 1642 está separado do 1643. Se você observar, o caput do 1642 é muito parecido com o caput do 1643. Aí você vai me questionar, Elon, por que então que separaram? Por causa do 1644, que eu vou colocar na sua tela. Ele diz que as dívidas contraídas desse aqui, do artigo antecedente, que é o 1643, das questões domésticas, obrigam solidariamente entre os cônjuges. Você sabe o que é solidário, né? O que é solidário? O que é uma obrigação solidária, minha gente? O que é? Olha só, obrigação solidária é aquela
em que você pode, né? Olha só, volta aqui para mim, rapaz, olha só. A obrigação solidária ela vai dizer o seguinte: você pode, o credor, cobrar de qualquer um dos devedores tudo e ainda, olha só, sem exercer o direito de preferência. Então, olha só, não existe isso. Não tem como primeiro cobrar de um e se esse aqui cobra. Não, isso é subsidiariedade. Solidariedade você pode cobrar de todos, pode cobrar tudo, independente do direito de preferência. Isso é responsabilidade solidária. Cobrar tudo de todos, independente do direito de preferência. Então, essas são as grossas linhas que nós podemos resgatar aqui dentro do 1642, 1643 e o 1644. Bacana, que coisa, é muita leitura de artigo agora. Lá no 1645, eu já tinha até colocado na sua tela, ele vai dizer que as ações que são marcadas por esses incisos aqui, né? Olha só, 3, 4 e 5. O que é o 3, 4 e 5? Eu vou voltar lá só para você ficar olhando o que é o 1642. Olha só. Desobrigar a reivindicar bens imóveis, demandar rescisão, reivindicar as doações, alienações. Esses três aqui, olha quem tem a legitimidade. Nessas ações, competem ao cônjuge prejudicado, claro, porque devia ter tido a autorização dele, mas também aos herdeiros. Então tá aqui os três incisos que eu coloco para você lá do 1142, em que não só o cônjuge, mas os herdeiros também podem perseguir, podem ir buscar. Então, essa também é um raciocínio que nós temos aqui, muito parecido se for um estudo de caso, tá? E agora, quem pode? Só o cônjuge? Quem é? Os herdeiros também, fica ligado nisso. O 1646, ele vai dizer uma outra tese muito importante. Ele vai dizer que o terceiro que for prejudicado com essa sentença favorável terá direito regressivo contra o cônjuge que andou vendendo as coisas, que andou alienando, que andou fazendo fiança sem ter a obrigação. Então, olha só, nesses casos aqui, olha só, o inciso 1646 ele está dando uma garantia para o cônjuge ali que foi prejudicado, né? Então, olha só, ele vai dizer, vai buscar, tudo bem, consegue anular, consegue. E o terceiro que comprou? Esse aqui terá efeito direito de regresso contra esse irresponsável aí, que andou vendendo as coisas, que andou aí, olha só, alienando as coisas sem o consentimento do outro. Poxa vida, fiz até um investimento, né? Olha só, fiz até ali, me propus a planejar algo, e aí os danos materiais, gastei com propaganda, e agora você vem aqui me dizendo que eu não poderia ter comprado esse imóvel. Que negócio é esse? Então, olha só, vai ter que levar, paciência. E agora, como é que eu fico? Vá lá com o cônjuge que vendeu errado, que não devia ter vendido, e vá contra ele agora com direito de regresso. Se resolva lá com ele. Então, olha só, esse cônjuge responsável vai passar vergonha, ainda vai ter que arcar com o prejuízo que gerou para os outros. Vai arcar. Tudo bem? Então, isso é o 1642 e o 1643, o 644 e o 645 até o 646. 1642, a gente é casado, tudo bem, mas eu continuo com a minha liberdade, tudo bem? 1643, eu posso até comprar as coisas aqui para casa. 1644, e se eu comprar as coisas aqui para casa, a responsabilidade é solidária. E o 1146, aquele que foi anulado, o que acontece? Ele tem direito de regresso. Bacana? É simples, você vai vendo que os artigos vão contando uma historinha. É muito gostoso aqui o direito de família. 1647, meus amigos. Agora é o que eu digo. Eu agora estou precisando de você. 1647, eu estou precisando de você. Ressalvado, disposto, olha só, ressalvado, disposto no 1641, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, olha só, exceto no regime da separação absoluta, grave isso daqui, tá? Esse regime da separação absoluta, gente, é o regime da separação convencional. É o regime da separação convencional de bens, tá? Então, olha só, grava isso aí. Então, exceto nesse regime aqui, olha só o que ele vai dizer pra gente. Exceto nesse regime aqui, tá? Eu posso agora, eu vou precisar do outro para alienar o gravado de ônus imóveis. Eu vou precisar do outro para pleitear como ator ou réu acerca desses bens aqui relacionados,
né, a direitos de imóveis, bens imóveis. Então, tudo que for discutir bens imóveis tem que ter, olha só, na ação, olha só, a participação dos dois. Lá no Código de Processo Civil, a gente chama isso de quê? Litisconsórcio. Quer prestar fiança ou aval? Vai precisar dos dois. Então, toda essa construção que é feita aqui. Então, olha só, fazer doação, claro que não sendo remuneratória, vai precisar também. É essa construção que é feita, precisa dele. Agora, cuidado, eu vou já te atualizando aqui em um só detalhe, tá? Então, olha só, eu já vou pedir para você anotar no seu caderno. O 1647, ele diz que o cônjuge precisa do outro, salvo no regime da separação convencional de bens. Separação convencional de bens. Separação total de bens, separação absoluta de bens, tudo bem. Então, esse 1647, ele se aplica para o regime da participação final nos aquestos, né? Se aplica, salvo o regime da separação absoluta. Só que é o seguinte, quando chegar lá, nós vamos estudar. Ele vai ter um detalhezinho. Por quê? Porque o artigo 1656, olha o detalhe, ele diz que os cônjuges podem, no pacto antinupcial, liberar o 1647. Então, para quem aplica o 1147? Todo mundo precisa do outro. Salvo no regime da separação convencional de bens. Na separação legal precisa? Precisa. Tudo bem. Agora, cuidado quanto a mais uma questãozinha. Na participação final nos aquestos, a regra também é que aplica, mas ele pede uma licença. Ele diz, se vocês se acertarem aí, eu não vou me meter, dar uma olhadinha no 1656 e depois, lá no meio da aula própria, nós vamos conversar sobre isso. Tudo certo? Então, esse é o assunto que nós temos que começar a compreender. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou colocar aí na tela. Eu tenho como exigir a outorga uxória. É isso aí, é o tema, né, do 1647. Eu tenho como exigir, olha só, a venha conjugal na união estável. Será que é obrigatório? No 1647, nós vimos que ele é cobrado para todos. Nós observamos aí que ele é cobrado para todos. Então, minha pergunta é o seguinte, é exigível essa outorga uxória conjugal na união estável? Será que eu devo exigir isso? Como é que fica essa situação? Como é que ela deve ser enfrentada? Como é que ela deve ser enfrentada? Minha gente, é o seguinte, você sabe que a união estável é uma relação informal. Se ela é uma relação informal, eu não tenho como saber, eu não tenho como enfrentar, eu não tenho como chegar e dizer o seguinte, poxa, como é que eu vou adivinhar que eu vou comprar um bem imóvel de alguém que tem um companheiro se eu nem sei que ele está em união estável, porque a união estável é informal. Como é que a gente vai resolver isso? Aqui que eu quero te chamar a atenção. O STJ ele decidiu o seguinte, o STJ, eu vou colocar na tela para a gente acompanhar junto. Ele disse que é o seguinte, a invalidação da alienação de imóvel comum fundada na falta de consentimento do companheiro, presta agora atenção nisso, depende da publicidade conferida à união estável, mediante a averbação do contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência de união estável, no ofício de registro de imóveis em que cadastrados bens comuns ou da demonstração de má-fé do adquirente. Então, meus amigos, vamos organizar isso e vamos olhar para cá. Perceba o seguinte, presta atenção nisso. Olha, se nós temos uma união estável, que ela foi formalizada lá no registro que está o imóvel, foi colocada lá uma escritura, uma certidão, uma declaração em que eles estão em união estável, lógico que para você comprar esse bem vai precisar da autorização do outro. E se não fizer, ela pode ser invalidada depois? Pode. Por quê? O que o código está querendo dizer e a jurisprudência aqui do STJ? Você estava sabendo que ela tinha um companheiro. Tanto porque quando você foi comprar um imóvel, você viu lá que ela tinha. Então, opa! Tudo bem? Então você devia. Então agora vai ser invalidado. Agora, se você foi lá e a pessoa não registrou no união estável, não tinha como você vai saber. Então não poderá ser invalidado. Então, quando eu te pergunto, é exigível, olha só, é possível exigir a venha conjugal, a outorga do companheiro, se aplica o 1147 na união estável, você vai dizer, depende.
Porque se ela foi registrada lá no cartório do registro de imóveis, não tem como você agora vir discutir de maneira diferente, porque você estava sabendo. Tudo bem? Agora, claro, que se não tiver escrito lá, isso seria diabólico. Se exigir, não pode depois anular. Então, companheiro, tu quer outorgar, tu quer que exige que você tenha autorização, dê autorização para tudo, então vai lá e registra no cartório de imóveis onde está o teu imóvel escrito em cada um. Se tiver 10 imóveis, nos 10 imóveis vai colocando lá. Tudo bem? Então, essa é a ideia. O STJ, eu vou voltar de novo julgado, ele fala assim, ó, olha só, precisa, né, da decisão declaratória no regime em que cadastrar os bens, ou pelo menos você tem que demonstrar má fé. Então ele vai dizer o seguinte, olha, não estava nem registrado, mas esse é um caso aqui que ele é nosso conhecido, ele sabia que a gente estava em união estável, tá? Então eu estou sabendo isso, não tem nenhuma dificuldade quanto a isso, ele estava sabendo, então não vem essa hora de me dizer, pode até estar no cartório, não está, mas ele está de má fé, aquele aqui da rua, ele sabe da gente, ele conhece a nossa vida, então cuidado quanto a isso. Agora me diz uma coisa, ele foi lá, pediu autorização, porque o 1047 manda pedir autorização, e ele não quis dar. Não vou, para mim eu não vendo, terra não se vende. Minha mãe disse que terra não se vende, eu não vou deixar vender. Ou então, por esse preço está muito barato, tá doido, é? Não, mas é, não quero vender. Cuidado, não, por esse preço não. Viu como tem motivos e tem motivos? Um é motivo quase berra, não vou vender porque não vou. O outro não, o outro está sendo racional, está muito barato, etc. Então, para onde eles vão levar essa discussão? O código diz, né? Eu acho também um absurdo. Né? Mas aí tem que levar lá para o juiz. Já pensou? O casal ficar brigando na frente do juiz? Quer vender, não quer? O código é cheio dessas intromissões. Eu acho absurdo, mas tá aí, 1148. Cabe ao juiz, que não tem nada a ver com a história, que já tem um bocado de coisa para resolver. Se meter na vida privada. Nos casos do artigo antecedente, olha só, cabe ao juiz suprir a outorga quando um dos cônjuges denegue sem motivo justo. Não quero vender, porque poxa vida, não quero vender porque eu não vendo, minha mãe disse que não podia vender. Poxa vida, olha só, o juiz vai ter que... Agora, não, o motivo está caro. O juiz vai dizer, rapaz, no momento não, realmente o preço está muito barato, acho que você vai ter prejuízo, você está muito empolgado, querendo vender, se acalma, não se acate facho aí, fique sossegado, tudo bem? Então, olha só, ou está viajando, está muito longe, claro que o código é de 2002, quando a gente não tinha atos, né, cartorários virtuais, não tinha expedição de cartório. Hoje está tudo tecnológico, hoje é possível. Mas antigamente, poxa, ele está longe, está viajando, está na guerra, está para o interior, chegou a hora de vender. Juiz, tem como se autorizar? Está aqui a segunda parte, ó. Impossível de concedê-la. Impossível de concedê-la no 1000, artigo 648. Tá? Agora, claro que se o juiz não suprir e a pessoa for lá, né, e vender do mesmo jeito, esse ato é nulo ou anulável? Esse ato vai ser anulável, né? Quando ele é praticado pelo outro cônjuge, sem a autorização do outro, sem a autorização do juiz, ele é anulável. E se ele é anulável, tem prazo. O prazo é de 2 anos. E se tem prazo, tem como saber ainda quando começa a contar. Não sei se você lembra, mas via de regra não se contam prazos durante a sociedade conjugal. Então esses 2 anos só serão contados a partir do término da sociedade conjugal. Vamos fazer um joguinho no caderno? Vamos lá? Então olha só. Primeiro, 1147, que é o comecinho aqui desse nosso bloco. Olha só, é anulável. Tudo bem? Precisa a autorização do outro. Sempre vai precisar? Não. No regime da separação convencional de bens, não precisa. No regime da separação convencional de bens, não precisa. Tá bom. Vamos organizar e melhorar ainda a nossa revisão. Sempre vai ser preciso? Cuidado, porque no PFA, participação final nos aquestos, pode ser que eles negociem também se liberando. Tudo bem. Entendi até aqui. Que mais? Se não quiser, né, autorizar, estou vendo que até na União Estável em alguns casos vai ser preciso, outro não, preste atenção nisso. 1148, o que ele vai dizer? Vai lá com o juiz. O juiz vai analisar. Se o juiz autorizar, autorizou. Se o juiz não autorizar, tudo bem, não pode vender. Mas se vender, é anulável. É anulável? É. Se é anulável, qual é o prazo? 2 anos. E 2 anos começa a contar de quando? A partir da venda? A partir da ciência? Não. A partir do término da sociedade conjugal. Essa é a nossa revisãozinha que nós podemos observar. O 1650, né, eu vou colocar na tela para você, ele diz que a declaração ou invalidação dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, sem suprimento do juiz, só pode, olha a legitimidade, só pode ser demandada pelo cônjuge, né? Olha só,
que devia ter concedido, ou por seus herdeiros. Então aí está a legitimidade, meus amigos. A legitimidade para esta aplicação. Tudo bem? Então, analisa aí o 1650, vamos melhorando o nosso estudo, vamos deixando tudo claro. Essa é a legitimidade. Quem pode? O cônjuge ou os seus herdeiros. O cônjuge ou os seus herdeiros. Muita coisa interessante que nós estamos trabalhando. A gente está fechando já essa aula, faltam aqui acho que 2, 3 artigos. Bem pesado e a gente nem começou ainda a brigar. Porque o regime de bens nem começou, a gente está se organizando ainda. Então, olha só. Lá no 1651, ele vai dizer o seguinte: quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens que lhe incumbe, segundo o regime, isso aqui é uma questão lógica da vida, né? Vai caber quem? O outro. O outro gerir os bens comuns e do consorte. Então, olha só. Gerir, gente, é administrar, tá? Então, gerir é administrar. Tá aí o 1651. Gerir os bens comuns e do consorte. Gerir é administrar. E para alienar? Alienar os bens móveis comuns. Tudo bem? E os bens imóveis? Cuidado. Vamos para o inciso 3. Alienar os imóveis comuns. Tudo bem? Agora, os móveis ou imóveis do consorte, agora, tudo isso mediante autorização judicial. Então, organiza. Bens móveis comuns podem ser administrados. Bens móveis comuns podem ser alienados. Agora, bens imóveis comuns e os bens, lógico, do consorte, isso não é só administrar, não. Para vender, precisa da autorização judicial. Então, aqui precisa ficar bem organizado isso para você. Mexeu com bens dos outros, só na alienação. Bens imóveis comuns, só com autorização judicial. O que pode ser feito é administrar, claro que meus bens eu sempre pude, os bens comuns também sempre pude, e pode alienar até mesmo os bens móveis, tá? Que está aí no 1651, que está aí no 1651 do Código Civil. Olha ali, ó, alienar, inciso 2, colocar na tua tela rapidinho, olha só, alienar os bens móveis comuns. Faz um esqueminha, tá, no teu caderno, sobre esse 1651, tá? Faz um esqueminha aí. Ah, deixa eu até te ajudar. Pega lá, ó. Esse gerir ou administrar. Administrar bens comuns e do consórcio. Isso aqui é meio lógico. Alienar bens móveis comuns. O resto precisa de autorização judicial. O resto precisa de autorização judicial. Tudo que for dele precisa de autorização judicial e os bens imóveis comuns precisa de autorização judicial. O 1652, ele vai dizer que o cônjuge que estiver na posse dos bens particulares de outro será para com estes seus herdeiros responsável, olha só, como usufrutuário, se o rendimento for comum, lógico, ele vai ficar tendo usufruto, como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para administrar, lógico, se tem mandato ali, vai administrar, quando o outro não pode, e como depositário, poxa, eu estou querendo entregar, pagar para o teu cônjuge, tem como tu receber aqui? Se não for usufrutuário, nem administrador, pelo menos vai funcionar ali, pelo menos como depositário. Ainda que ele não possa usar, ainda que ele não pode gerir, ele pelo menos tem que guardar. Isso é a função ali do cônjuge. Decorre ali daquele espírito da mútua assistência, do solidarismo. Então, quem é que vai cuidar? Deixa o cônjuge ficar cuidando dessas coisas aí. Essa é a construção que é feita ali dentro do regime geral de bens e etc. Gente, nós ainda não fechamos, tá? Toda a parte geral de regime de bens, não. Nós fechamos aqui em duas partes, só o regramento geral. Mas nós precisamos trabalhar um pouquinho com pacto antinupcial e outras questões para poder entrar nos regimes de bens em espécie, tudo bem? Então, daqui a pouco a gente vai para um outro bloco para trabalhar também quanto a isso. Fica ligado aí, grande abraço.